Fala galerinha, tudo bem? Aqui é o professor José Matias e nós estamos resolvendo a prova da Unesp 2024. Essa é a questão de número 85, uma questão de equação do segundo grau. E aí então vamos ler o enunciado e resolver a questão na sequência. Vamos lá. Seja a equação quadrática nx² menos x mais 1 igual a zero, em que n é uma constante real. E aqui é uma parte importante, né? Já vou começar a grifar. Com duas raízes reais positivas e ainda tem um brinde, distintas. Então a gente vai ter que dar uma analisada nisso daqui. Assim, os valores de n que satisfazem nessas condições são tais que. E aí a gente tem alguns pontos. Beleza. Primeira parte do enunciado que eu vou me concentrar é o fato de duas raízes reais distintas. Então, retomando essa ideia, né? Quando eu tenho uma equação do segundo grau, o número de raízes reais vai ser dependente do valor do discriminante, né? O delta, o famoso delta. O discriminante, que é o b² menos 4ac, nesse caso tem que ser positivo. Aí eu garanto que eu tenho duas raízes reais distintas. Se o discriminante for zero, eu tenho duas raízes reais iguais. E se o delta for negativo, eu não tenho raiz real, né? Teria duas raízes imaginárias. Beleza. Então, nesse contexto, a gente vai fazer essa inequação aqui. Quando que o delta dá positivo? Então, vamos fazer essa análise. b² é menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes n vezes c, maior do que zero. Então, 1 menos 4n tem que ser maior do que zero, 1 tem que ser maior do que 4n, e aí, dividindo por 4, eu vou ter 1/4 maior do que n, ou n menor do que 1/4. Isso daqui já tem até alternativa, porém, eu não fiz nenhuma análise sobre a outra parte. Qual que é a outra parte? Raízes positivas. Então, aqui eu acho que vale a pena a gente destacar alguns pontos. Se eu tenho duas raízes reais positivas, o que eu posso falar sobre elas? A ideia básica é que se eu tenho duas raízes, aqui está o zero, e eu sei que a raiz 1 e a raiz 2 estão à direita, eu posso falar que, primeiro, a soma x1 mais x2, que a gente sabe que soma de duas raízes numa equação quadrática é menos b sobre a. Isso daqui tem que ser positivo. Então, eu tenho uma condição que é menos 1 sobre menos 1, na verdade, né? Sobre n tem que ser positivo. E aí, portanto, 1 sobre n tem que ser positivo, e isso daqui só vai dar certo se o n for um número positivo. E eu poderia falar também do produto. O produto das raízes, x1, x2, tem que ser positivo, né? Se eu estou multiplicando números positivos, e o produto das raízes é c sobre a. c sobre a é igual a 1 sobre n, tem que ser maior do que zero. E aí, olha só, tanto olhando para a soma como para o produto, eu vou concluir das duas formas que o n tem que ser um número positivo para garantir, então, que as duas raízes são positivas. E aí, juntando o que eu vou colocar aqui, do n menor do que 1/4 com n maior do que zero, aí agora sim a gente chega numa alternativa, na alternativa correta, no caso, né? Eu vou colocar aqui à esquerda, logo o n é um número entre 0 e 1/4, o que nos leva, então, para a alternativa A, onde a gente tem aqui n maior do que zero e menor do que 1/4. Beleza? É isso aí, gente. Valeu!